Então, essa é a história verdadeira. A história que muitas vezes, né, os senhores não assistem pela televisão. A história de um crime que segue, né, nos deixando presos na lama de sangue da Vale e da Tuvisud. E nós temos várias violações de direitos. Eu vou começar aqui descrevendo pela Justiça Criminal. Dia 25 próximo, completa 5 anos que a Vale e a Tuvisud assassinou a canetada fria 272 joias. E o que temos até hoje? O processo criminal no Brasil ainda está no início, na fase de citação dos réus, isto é, de notificação de cada um deles sobre a existência das acusações de homicídio doloso e crimes ambientais. Essa citação já havia sido feita na Justiça Estadual, mas agora foi preciso refazê-las por causa da mudança da Justiça Federal após decisão do Supremo Tribunal Federal, que segue nos congelando na lama de sangue. Esperamos que o Poder Judiciário, através de seus oficiais de Justiça de Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba e Itabira, encontre essas pessoas sem dificuldade. A Justiça Federal deu um prazo de 100 dias corridos para que os acusados apresentem suas defesas escritas. É um prazo que é 10 vezes maior aquele previsto no Código de Processo Penal. Como já foi dito, quase todos os réus já haviam sido citados pela Justiça Estadual e, portanto, já tiveram tempo suficiente para conhecer as acusações que existem contra eles e planejar a sua defesa. Por causa desses 100 dias, passaremos mais o aniversário da tragédia-crime sem o processo criminal tenha chegado na fase de audiências para oitiva das testemunhas. Fora isso, existe o risco do réu Fábio Schwartzman venha a ser inocentado de todas as acusações que existem contra ele, sem passar pelo processo criminal. Isso acontecerá se o TRF6 julgar em seu favor um habeas corpus, que pede trancamento da ação em relação a ele. O julgamento desse habeas corpus pode ser pautar a qualquer momento. Na Alemanha, já se passaram 4 anos da data em que foi apresentada uma queixa criminal formal contra a Tuvisud, matriz e um de seus funcionários. A Procuradoria de Munique está demorando bastante para concluir as investigações e definir se abrirá ou não uma ação penal. Aqui eu abro um parágrafo, um parênteses, para dizer de um texto que foi escrito pela familiar Alice Jolie, de 8 anos. Ela fez esse texto há 3 anos atrás e nele ela apelida o texto de A Canetada da Morte. Ela diz que os familiares saíram para trabalhar, confiavam na empresa, não voltaram para suas casas e acreditavam que a Vale era segura. No entanto, foram assassinados, porque a Tuvisud vendeu o atestado e a Vale comprou. E esse atestado foi assinado com a canetada da morte, né, com a canetada de lama e sangue. Foi perguntado também, em uma das audiências públicas ocorrida na Câmara Federal, a um consultor da Tuvisud, se fosse o filho dele que estivesse embaixo daquela barragem, que vocês viram muito bem, escritório, tudo, a parte... toda a parte administrativa estava embaixo da barragem. O que ele faria se fosse o filho dele que estivesse lá? Ele disse que mandaria o filho dele sair de lá imediatamente. Mas não era o dele, era o meu, era o de outras tantas famílias, né? Mais uma violação de direitos. A contaminação à saúde e à população. Hoje, Brumadinho tem grande parte da população com metal pesado no corpo. Nós sofremos diariamente, nós não sabemos como se dará a nossa saúde daqui a alguns anos. Nós já sabemos do emocional, né? Disparou-se o uso de medicamentos para controle emocional. Brumadinho, Mário Campos, regiões atingidas, e que não são poucas. As pessoas hoje são raras, as pessoas consultadas que não fazem uso dessa medicação controlada, medicação psiquiátrica. Segurança da barragem e não repetição é uma das lutas da Avabrum. Defendemos que essa tragédia-crime não se repita em lugar nenhum do Brasil e no mundo. Porém, pouco tem sido feito para um maior controle sobre as barragens. Esse controle continua privatizado na mão das próprias mineradoras ou de certificadoras privadas, em que já aprendemos de forma mais dura que não podemos e não devemos confiar. O prazo imposto pela Lei Mar de Lamas Nunca Mais para descomissionamento das barragens a montante foi flexibilizado por meio de acordos entre o Ministério Público e as mineradoras. A ANM, por sua vez, vem atravessando sérias dificuldades, com seus servidores protagonizando greves justas e sucessivas, mesmo nesse novo período após a morte de 20 joias em Mariana
e 272 em Brumadinho, porque lá havia 2 na Situro. Junto com tudo isso, temos os extremos climáticos, cada vez mais recorrentes. Nossas barragens não foram feitas para aguentar grandes quantidades de chuva em um curto espaço de tempo. Segundo a FEAM, que é a Fundação Estadual de Meio Ambiente de Minas Gerais, as precipitações usadas para o cálculo de vertedouros das barragens de rejeito em Minas Gerais são de 300 a 350 milímetros por dia. Na última tragédia em Petrópolis, em 21 de março deste ano, foram 547 milímetros de chuva em 24 horas. Em Bertioga, São Paulo, choveu 683 milímetros em 19 de fevereiro. Não sabemos que medidas estão sendo tomadas para aumentar a segurança das nossas barragens. De acordo com o último boletim divulgado pela ANM, setembro de 2023, atualmente existem no país 91 barragens em situação de alerta declarada. 50 dessas barragens estão em Minas Gerais, sendo 6 em Brumadinho e 5 em Mariana. Ao olhar os números mês a mês desde janeiro de outubro de 2021, vemos que o número de barragens em nível de emergência ao longo do tempo tem subido em vez de baixar, o que é bastante preocupante. E o que está sendo feito pelos órgãos de justiça? O que está sendo feito pelos governos municipal, estadual, federal? Qual é a segurança que nós temos de não vivenciar um futuro próximo outro colapso de barragem? Mariana matou dezenas, Brumadinho matou centenas. Quem serão as próximas vítimas agora? Porque enquanto não houver justiça, matar em nome do lucro será muito valioso para as mineradoras e demais empresas que pregam o lucro acima da vida. A primeira regra da Vale, que chama regras de ouro, é a vida em primeiro lugar. Eles se esquecem de colocar vírgula e dizer depois do lucro. Porque sabedores que a barragem ia romper, qualquer material que vocês pegarem em relatório da CPI da Assembleia Estadual e Federal, vocês verão isso. Verão os depoimentos lá dos consultores da Tuvisud e da Vale, né, dizendo que não haveria condições de segurar a barragem, que ela tinha problema, que havia ruptura, que várias ações foram tomadas, mas que não seria o suficiente. E ainda assim, eles deram continuidade ao plano de matar. Quem vendeu e quem comprou o atestado de barragem sabiam muito bem o que estava sendo negociado. E o que estava sendo negociado ali é o sangue e a vida dos nossos, de 272 pessoas. Todas as discussões que vocês veem pautados, né, em acordo, em dinheiro, ele tem um ente que é o essencial, que são os nossos familiares. Todos esses bilhões, esses milhões, tudo que está acontecendo é porque matou 272. E o que essas mineradoras têm feito para poder sanar e estancar essa matança que a gente vê acontecendo? E pedir muito, assim, de clemência mesmo, que as pessoas que têm o poder, de fato, coloquem a vida em primeiro lugar, antes que seja seu filho, antes que seja o seu parente, que esteja na rota de fuga. Porque quando uma barragem se rompe, nós não sabemos o que ela vai encontrar pela frente. A violação de direitos humanos, ela segue impregnada na nossa vida, todos os dias, porque nós, familiares das joias, seguimos presos à lama de sangue e de dor da Vale e da Tuvisud, desde o dia 25 de janeiro de 2019. Não passou e não acabou. Muito obrigada.